A Máquina do Silêncio, parte 14. Raimundo não podia confiar em nada. Ele sentia o peso do ar, como se fosse denso demais. O silêncio não era silêncio de verdade, era artificial, forçado, como se estivesse ali para esconder alguma coisa. Ele precisava agir naturalmente. Mas o que era natural nesse mundo? Ele se levantou devagar, testando os músculos, sentindo o peso do corpo. Cada movimento parecia certo demais, como se seu corpo estivesse funcionando perfeitamente, sem falhas, sem dores. Isso só aumentava o desconforto. Ele abriu a porta do quarto e viu um corredor idêntico ao de um apartamento comum. Mas algo estava errado. Ele passou os olhos pelas paredes, pelo chão. Cadê os detalhes? Não havia sujeira acumulada nos cantos. Não havia marcas de tempo na pintura. Tudo era limpo demais. Ele começou a andar. Passou por uma sala, um sofá perfeito, uma transmissão vertical sem poeira, uma janela com a cidade brilhante lá fora. Ele olhou para suas mãos. Tremiam levemente, porque agora ele sabia, isso não era real. Ou melhor, era real demais, e ele estava preso dentro disso. Mas será que eles sabiam? Ele foi até o banheiro, abriu a torneira. A água saiu imediatamente, perfeita, fria na temperatura exata. A mão dele tremeu um pouco mais. Era um detalhe pequeno, mas agora ele via. A água não demorava a esquentar. A luz nunca piscava. Os ruídos da cidade eram constantes, sem variação. Ele se virou lentamente para o espelho. Seu rosto estava lá. Mas e se não fosse? E se eles já estivessem olhando para ele através dele mesmo? Ele desviou o olhar imediatamente. Algo parecia espreitar dentro do reflexo. Ele precisava sair dali, mas sem chamar atenção, sem fazer nada que parecesse estranho, porque ele não sabia se estavam olhando, mas tinha certeza de que estavam ouvindo. E, nesse mundo perfeito, um erro como ele não poderia passar despercebido por muito tempo. Continua. A Máquina do Silêncio, parte 14. Raimundo não podia confiar em nada. Ele sentia o peso do ar, como se fosse denso demais. O silêncio não era silêncio de verdade, era artificial, forçado, como se estivesse ali para esconder alguma coisa. Ele precisava agir naturalmente. Mas o que era natural nesse mundo? Ele se levantou devagar, testando os músculos, sentindo o peso do corpo. Cada movimento parecia certo demais, como se seu corpo estivesse funcionando perfeitamente, sem falhas, sem dores. Isso só aumentava o desconforto. Ele abriu a porta do quarto e viu um corredor idêntico ao de um apartamento comum. Mas algo estava errado. Ele passou os olhos pelas paredes, pelo chão. Cadê os detalhes? Não havia sujeira acumulada nos cantos. Não havia marcas de tempo na pintura. Tudo era limpo demais. Ele começou a andar. Passou por uma sala, um sofá perfeito, uma transmissão vertical sem poeira, uma janela com a cidade brilhante lá fora. Ele olhou para suas mãos. Tremiam levemente, porque agora ele sabia, isso não era real. Ou melhor, era real demais, e ele estava preso dentro disso. Mas será que eles sabiam? Ele foi até o banheiro, abriu a torneira. A água saiu imediatamente, perfeita, fria na temperatura exata. A mão dele tremeu um pouco mais. Era um detalhe pequeno, mas agora ele via. A água não demorava a esquentar. A luz nunca piscava. Os ruídos da cidade eram constantes, sem variação. Ele se virou lentamente para o espelho. Seu rosto estava lá. Mas e se não fosse? E se eles já estivessem olhando para ele através dele mesmo? Ele desviou o olhar imediatamente. Algo parecia espreitar dentro do reflexo. Ele precisava sair dali, mas sem chamar atenção, sem fazer nada que parecesse estranho, porque ele não sabia se estavam olhando, mas tinha certeza de que estavam ouvindo. E, nesse mundo perfeito, um erro como ele não poderia passar despercebido por muito tempo. Continua.